A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe todos grandemente nesse dia. Quem fala aqui é a irmã Sara, amém? E hoje eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus para cada um de nós, né? A palavra que o Senhor quer falar hoje conosco está em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. Amém? É onde fala a parábola do semeador. Aleluia, louvado seja Deus. Que fala assim: E, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Então essa é a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo venha nos dar a interpretação dessa palavra. Porque a interpretação da palavra de Deus não vem de nós mesmos, não vem de teologia, não vem de estudos. Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade de não sei o que, eu quero não sei o que, não. Se tu se colocar na presença de Deus, ler a palavra do Senhor e pedir para o Espírito Santo guiar, tomar a tua boca, as tuas palavras, então é Ele que vai dar o direcionamento da palavra de Deus a você. Então é dessa forma que Deus faz. Amém, meus irmãos? Então vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse dia, Senhor, nessa noite, eu te peço, toma, Senhor, a minha boca. Espírito Santo de Deus, me guia nessas palavras. Porque nada sei eu, Senhor, de mim mesma, nada eu tenho, meu Pai, para oferecer a ninguém. Senão, meu Deus, a tua presença, meu Pai. Senhor, direciona essa palavra, Espírito Santo, e fala o que tu queres falar para cada um de nós. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repreende, meu Deus, todo achismo, todo engano. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então aqui a palavra do Senhor fala que uma grande multidão, ela se ajuntou, né? E pessoas de todas as cidades vieram até Jesus. Tudo para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Todas para ouvir a palavra do Senhor. Então uma coisa a gente já pode perceber, igreja. Jesus, ele se tornou famoso, aleluia, famoso, né, vamos dizer assim, entre aspas, naquela época, por curar, por libertar, por fazer milagres, e pelas suas palavras, as suas palavras de vida eterna, palavras de muita sabedoria, que nem homens tão estudados conseguiam ter a sabedoria que Jesus tinha. E as pessoas, elas gostavam de ouvir o que Jesus tinha a dizer. Elas gostavam de ouvir aquela palavra, despertava curiosidade neles.
para querer ouvir mais e mais, para querer saber mais de Jesus. Então você vê que uma grande multidão ia até ele. Pessoas de todas as cidades iam até Jesus. Então a primeira coisa que Deus ele tem a dizer, meu irmão, você não precisa, aleluia, você não precisa fazer coisas para atrair pessoas para a tua igreja. Você não precisa fazer coisas para atrair jovens para a tua igreja. Como tem muitas pessoas no tempo de hoje, coloca aquela luz colorida dentro das igrejas, coloca fumaça dentro das igrejas, a parede preta, e fica lá tudo assim cantando e começa a pular. Mas não é algo, a gente percebe que não é algo movido pelo Espírito Santo de Deus, é movido pela emoção. Onde é que Jesus está nisso, igreja? Onde é que está nisso? Você imagina Jesus lá num lugar cheio de luz colorida, cheio de fumaça? Você imagina Jesus cantando aquelas músicas de worship, com a mão no coração, a outra mão para cima pulando? Não, igreja. O caráter de Jesus nunca foi assim. A palavra diz que ele era calmo, ele era manso. Mas as suas palavras vinham como espada, porque a palavra de Deus é espada. Aleluia. Então tem muita gente que está colocando coisas dentro da igreja que não agrada a Deus, fazendo certo tipo de coisa para poder atrair pessoas. Você não precisa fazer nada para atrair ninguém. O que vai atrair as almas, aleluia, é a palavra que você prega, a palavra de Jesus. Se a palavra que você prega é a verdadeira palavra de Deus, que liberta, que transforma, se você realmente tem a presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus realmente opera na sua vida, com sinais, com milagres, com maravilhas, você não vai precisar fazer nada para atrair as pessoas, porque é o próprio Deus que vai enviar as almas, é o próprio Senhor. Aleluia. Então você vê que as pessoas elas vinham até Jesus. E Jesus começava a ensinar por parábolas. E ele começa a contar uma. Um semeador saiu a semear a sua semente. Então você já imagina um homem, um semeador, saindo com a sua semente para semear. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, a palavra do Senhor fala que quando ele semeava, algumas caíram no caminho. Elas foram caindo pelo caminho. Elas foram pisadas porque foram colocadas, elas caíram pelo caminho. Aleluia. Elas caíram no meio da estrada, então elas foram pisadas e ainda as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Então você imagina aí um local cheio de pedra. A semente começou a cair lá. E ela até germinou, ela até nasceu lá uma plantinha, mas ela se secou, porque não tinha umidade. Aleluia. Não tinha ali um local para ela se firmar. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Então a semente ela caiu entre os espinhos. Ela até cresceu, mas os espinhos foram crescendo com elas. E nisso sufocaram elas, e elas secaram também. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava:
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o Senhor vai começar a falar, a pregar para aquele povo, aleluia, sobre a história de um semeador. Louvado seja Deus. E aqui, igreja, vocês vão ver diversos casos. Uma semente, ela vai cair pelo caminho e vai ser pisada e comida. A outra vai cair sobre as pedras, vai até crescer, mas vai se secar por não ter umidade. Outra cai entre os espinhos. Ela nasce, ela cresce, mas os espinhos começam a sufocar elas, começam a sufocar os seus frutos. Nisso ela também seca. E a outra, ela vai cair em boa terra. E nascendo, produz fruto. 100 por 1. Aleluia. Então, você vai ver aqui 4 casos de quando esse semeador, ele vai semear. Louvado seja Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. E é nessa hora, igreja, que os discípulos eles chegam para Jesus. E eles começaram a perguntar para Jesus: Jesus, que parábola é esta? O que o Senhor está querendo falar para nós? De semente, de espinho, de se secar. O que o Senhor está querendo dizer? E ele começa a perguntar aos discípulos, começa a perguntar a Jesus. E Jesus fala: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então a eles é dado conhecer a revelação da palavra de Deus, mas aos outros não, porque eles ainda estavam cegos. Eles ainda estavam, aleluia, num patamar diferente dos discípulos. Então o Senhor Jesus ele começa a explicar que a semente é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqueles que estão junto do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, mesmo crendo. Aqueles que estão sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não têm raiz, creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqueles que caíram entre os espinhos são os que ouvem e, indo adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto, bom, e dão frutos com perseverança. E a pergunta, igreja, que o Senhor Jesus está fazendo para nós: que tipo de crente nós estamos sendo? Que tipo de servo de Deus nós estamos sendo? Aleluia. Como é que a nossa semente está crescendo em nossas vidas? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra do Senhor é colocada nos nossos corações, quando Deus envia um servo seu para pregar a verdade, onde só existe céu e inferno, onde só há 2 caminhos, onde é preciso haver arrependimento, é preciso haver mudança, é preciso haver transformação. O que você tem feito com essa semente que está sendo lançada no seu coração? Porque a palavra do Senhor vai falar de diversas pessoas
àquelas que ouvem a palavra do Senhor. Aleluia. Elas ouvem, elas creem na palavra de Deus, mas o diabo ele chega e arranca do coração, porque elas não tomaram uma posição, elas não tomaram atitude diante do Senhor. Elas até creem, Jesus tem um plano na minha vida, Jesus tem um projeto na minha vida, mas por elas não tomarem uma atitude, aquela semente ela não se desenvolve. É a mesma coisa de eu plantar uma semente num vaso e aquela semente eu começo a aguar ela começa a crescer, mas de repente eu paro de aguar, eu paro de cuidar. Aquela semente ela vai secar, ela vai morrer. E ali ela vai se acabar. Porque muitos têm sido dessa forma, têm ouvido a palavra do Senhor, têm ouvido a verdade, mas não têm se arrependido, não têm se convertido. Aquela palavra só fica dentro do coração dela, mas ela não toma um jeito. E nós não podemos ser dessa forma, igreja, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Do que adianta eu crer em Deus? Eu creio que Jesus morreu por mim se eu não faço nada por Ele, se eu não aceito Ele, se eu não vivo uma vida segundo a vontade dEle. Não adianta de nada você ter fé em Deus, você dizer que crê em Deus, se você não vive segundo o querer, a vontade dEle. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quem realmente ama, vai guardar os mandamentos de Deus. Não é os mandamentos do pastor tal, da irmã fulana de tal. É o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito no céu. É a doutrina do céu. É a doutrina da Bíblia. Eu não estou dizendo aqui para você seguir fulano, ciclano, beltrano. Eu estou dizendo para você seguir a Jesus. O que é que Jesus tem te ensinado? A palavra do Senhor vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Para nós, aleluia, estarmos santificando o corpo, a alma e o espírito, para que eles possam estar irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis, igreja. Você sabe o que é irrepreensível? E muitos têm vivido essa vida, têm ouvido a palavra do Senhor. Jesus me ama, eu sei que Jesus me ama, eu também amo Ele. Mas vive a sua vida como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus nem existisse. Aleluia. E aí vem o diabo e arranca a palavra do seu coração. A palavra que ela ouviu ontem. Aleluia. Ela nem vai se lembrar mais amanhã. Quando é amanhã, está fazendo tudo de novo. Quando é amanhã, está vivendo a vida da forma que ela quer novamente. Por quê? Porque ela não deu ouvidos, não deu atenção à palavra do Senhor. É quando o irmão vai falar assim, quem quer aceitar Jesus? Você vai todos os dias ouvir a palavra. Todos os dias tu vai ouvir o culto. Todos os dias. Mas tu não toma a posição de se entregar para Jesus. E enquanto você não tomar essa posição de se entregar para Jesus, de largar o mundo, você vai estar, aleluia, meu amado irmão, na beira de uma ponte. Você vai estar no meio de uma ponte. De um lado está Jesus, do lado está o caminho mau. E você está no meio dela. Aleluia. Só que está na hora de sair de cima do muro. Porque enquanto tu não sair em cima do muro,
Você está correndo o perigo do diabo te empurrar lá de cima. O diabo está tramando laços. Enquanto você não se decide de se entregar para Jesus. Eu falo também não só para aqueles que ainda não são servos de Deus, mas também para os crentes. Aqueles que vivem de qualquer forma. Enquanto tu não se decidir de viver segundo a vontade de Deus, você vai estar, aleluia, sujeito. Você vai estar ali como uma presa fácil para o diabo. Você será uma presa fácil para o diabo. Aleluia. Então está na hora, meus amados irmãos, de nós tomarmos uma posição. De não sermos só ouvintes, mas se tornarmos praticantes da palavra de Deus. Aleluia. Porque no céu não vai entrar o ouvinte. No céu vai entrar o praticante. E sabe o que Jesus está me lembrando agora? Aleluia. Eli era um homem de Deus. Eli era um servo do Senhor. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E os 2 filhos de Eli, por estarem ali com Eli todos os dias, eles ouviam a palavra de Deus. Eles sabiam que só Jesus salvava. Eles sabiam, aleluia, o poder de Deus. Mas eles só ouviam. Eles não eram praticantes. Então o diabo armou ali um laço, ele caiu. Eles caíram no laço do diabo. No fim, Eli morreu. E aconteceu uma grande tragédia na vida de Eli e desses 2, Ofni e Finéias. Samuel não. Samuel ele ouvia, mas ele também praticava. E é por isso que Deus guardou, Deus livrou Samuel e Deus fez uma grande obra na vida de Samuel. Aleluia. Então não adianta só você ouvir, você tem que praticar, meu irmão. Né? Tem muito filhinho de pastor por aí, filhinha de pastor. Aleluia. Filha de obreiro, filho de obreiro. Ouve a palavra todos os dias, mas vive da forma que quer. Então o que está adiantando? Você está ouvindo, mas você não quer mudar. E Deus não te quer da forma que você está, não. Ah, irmã, quer sim. Quer sim, porque Jesus fala, vem como estás. Sim, Ele fala, vem como estás. Mas lá não diz, fique como estás. Jesus, Ele fala, vem como estás. E na mesma palavra de Deus, Ele vai falar que quando nós, aleluia, vivemos em Cristo, nova criatura nós somos. Morre o velho homem e nasce outro, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós temos que viver em novidade de vida. É isso que acontece, meus irmãos. E a palavra do Senhor vai falar, os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Está na hora de você criar uma raiz com Deus. Está na hora de você parar de ser frequentante da igreja. Está na hora de você parar de frequentar a igreja. Está na hora de você parar de frequentar a igreja e você se tornar a igreja. Está na hora, igreja, de tomar uma posição na presença do Senhor, de criar uma raiz. Como é que eu crio uma raiz na presença de Deus? É quando eu começo a entregar a minha vida a Ele. É quando eu permito que Ele tome conta da minha vida. É quando eu começo a fazer a vontade dEle. E Ele vai começando a me conduzir. Filha, ora mais.
Filha, jejua mais. Filha, larga aquilo. Larga o teu pecado. Larga o teu orgulho. Larga o teu egoísmo. Larga a tua soberba. Filha, larga essa calça colada. Filha, larga esse corte de cabelo. Filha, se firma só em mim. Não olha mais, aleluia, para o fulano, para o ciclano. Ah, Senhor, mas o Deltrano está caindo, mas o ciclano está caindo, mas olha para mim, porque eu não caio e nem irei cair. Então é aí quando nós começamos a criar raiz na presença de Deus, quando nós começamos a ter uma intimidade com Ele, quando nós passamos a viver para Ele. Sabe o que é viver para Deus? É como uma esposa, quando ela se casa com o seu esposo. E a partir daí, essa mulher ela não tem mais a vida para o seu pai ou para a sua mãe. A vida dela agora vai se voltar para o seu esposo. Aleluia. A vida dela vai se voltar para ele. Entenda, igreja. Ela vai começar a fazer a melhor comida que ela pode fazer. Tudo por amor a ele. Ela vai começar a limpar a casa, deixar a casa limpinha. Não por obrigação, mas por amor a ele. Ela vai começar a passar as roupas, a se arrumar. Não por obrigação, mas por amor a ele. Eu não estou falando aqui de uma escrava que faz tudo, né? Faz tudo e o marido humilha. Eu não estou falando disso. Porque tem muitos casos assim, né? Infelizmente. Mas eu estou falando daquele relacionamento onde há um amor, o verdadeiro amor de Cristo. Aleluia, como Cristo amou a igreja. Então é assim que uma esposa faz. É assim que um esposo faz. Aleluia. E é dessa forma, a pessoa que ela se entrega para Jesus, ela vai fazer. Ela vai começar, aleluia, a permitir que Jesus faça o que Ele quiser da vida dela. Ela ama jogar, ela ama assistir série. Mas Jesus chega e diz: filha, eu não me agrado disso. Porque o jogo ele não vai edificar nada na tua vida. A série não vai edificar nada na tua vida, só vai me afastar mais de ti. E ali, por amor a Deus, ela começa a largar. Aleluia. Ela quer passar o seu tempo na presença de Deus. Ela tem o prazer em agradar a Deus. É isso que é se entregar para o Senhor. É isso que é criar uma raiz, igreja, na presença de Deus. Você começa a sofrer por amor de Jesus. Você começa a ser perseguido. Você começa a ser caluniado. As pessoas começam a olhar para ti com outro olhar. As pessoas começam a falar: a fulana de tal mudou. A Sara mudou. Aleluia. Mudou. Porque ela deixou de viver para ela, de viver as vontades dela, para viver a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Como eu ouvi essa frase, quando eu me entreguei para Jesus, e o Senhor começou a se revelar para mim como Ele queria que eu estivesse, pessoas chegaram para mim para dizer: você mudou, você mudou. E elas já não começaram mais a se identificar comigo. Se afastaram de mim por eu mudar. Aleluia. E é isso que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que acontece quando alguém se entrega para Jesus. É
É essa frase, é totalmente esse versículo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é Jesus que vai tomar a direção da tua vida. E você vai criando uma raiz com Jesus. Você vai criando uma raiz na presença do Senhor. Aleluia. Você vai sendo firmado na rocha, aleluia, igreja. Você vai se firmando na presença de Deus. Se entregando para Jesus. É isso que acontece na vida do homem e da mulher que verdadeiramente se entrega para Deus. Que verdadeiramente se entrega ao Senhor. Aleluia. Tudo que era do passado dele começa a assumir todo o passado dele. Ele não vai ter mais desejo de fazer as coisas do passado, porque o desejo dele vai ser para o Senhor, vai ser para Deus. Aleluia. Ele não vai ter mais desejo de fazer as coisas antigas, porque agora o desejo dele vai ser na obra de Deus. Pode vir luta que for, prova que vier, mas se ele está realmente ligado com Jesus, ele não cai. Faz igual aquela árvore, pode dobrar até o chão, mas não quebra, volta para o canto de novo. E assim, às vezes tu até cai, mas como tu tá com Jesus, ele pega na tua mão, ele te levanta. É isso que acontece quando você está firmado com Deus. Você começa a ir para um caminho, ele diz, não, filho, não é por aí, não é por aqui. E você vai, é papai, amém. E você vai pelo caminho dele. É isso que acontece, igreja. E é esse o crente que vai permanecer até o fim. E é esse o crente que não vai se desviar. É aquele crente que está mesmo ligado, interligado, grudado com Jesus. Não está grudado com profeta, com pastor, com missionário, seja lá com quem for. Está ligado com Jesus. E ele não vai cair de maneira alguma. E a palavra do Senhor continua. A que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. E indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aquele que cai, igreja, entre os espinhos, ela até cresce, ela até dá fruto, mas como ela está do lado dos espinhos, os espinhos sufocam ela e ela não tem mais como crescer. É aquele crente que começa a tirar o foco dele. É aquele crente que começa a perder o foco. É como Pedro. Pedro diz assim, Jesus, eu vou subir na água que eu quero andar contigo. E enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro anda. Mas Pedro deixa de olhar para Jesus, Pedro cai. O crente, o servo de Deus que perde o foco, ele cai. Ele cai. Não interessa, ele cai. Ele cai no engano, ele cai. Aleluia, na ganância, ele cai na vaidade, ele cai no adultério, ele cai na frieza. Ele cai, igreja. Quando ele perde o foco, que é Cristo, ele cai. Ele é sufocado pelos espinhos. Por que vocês acham que a palavra de Deus fala 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Porque Deus está contigo. Então o mundo todo ele pode estar se acabando, mas se tu tá olhando para Jesus, se tu tá firme em Jesus, tu vai permanecer em pé.
fulano, ciclano tá caindo. Mas se tu tá segurando em Jesus, tu vai permanecer de pé. 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas tu não é atingido. Por quê? Porque tu tá firme em Jesus. E o que fala lá em Efésios 6? Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. E estai firmes, fazendo tudo isso, estai firmes. Nós temos que permanecer firmes aonde Jesus nos colocou. Firmes na presença de Deus. Na presença de Deus, igreja. Vai aparecer muitos escândalos por aí. Coisas que a gente nem imaginava. Pessoas vão nos trair. Assim como Judas traiu Jesus. Pessoas, igreja. Pastores que se mostravam ser uma bênção. Que se mostravam ser uma bênção. Vai ser mostrado os escândalos deles. Vai ser revelado. Aleluia. E se tu não estiver firme em Jesus, tu cai. Tu cai. Por isso que é importante, meus amados irmãos, nesses últimos tempos, nós se agarrarmos com toda a garra, com toda a força que temos em Jesus, para que nós não venhamos cair no laço do diabo, porque o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Olha a conversinha que ele veio pro lado de Adão e Eva. A conversinha que ele chegou pro lado de Eva. Se tu comer desse fruto, tu vai ser maior que Deus. Imagina. Olha a conversinha, igreja. Agora tu pensa, se Eva tivesse firmado em Deus, se Eva tivesse fortalecida na palavra do Senhor, Eva tinha caído? Tinha não. Eva começou a perder o foco. Ela começou a olhar, aleluia, para a serpente. Não olha para a serpente que está aparecendo na tua frente, não. O diabo chega para tu, olha, vem aqui. Vem aqui que eu tenho um dinheiro para te dar. Vem aqui que aqui é bom, que aqui é gostoso. Não cai na conversinha do diabo não, igreja. Não cai não, olha para Jesus. É Jesus que tem a salvação. Jesus que te ama. Jesus que morreu na cruz para te salvar. Não caia na conversa fiada de Satanás, porque desde o princípio ele é enganador. Ele faz ilusão, como ele enganou Eva. Desde o princípio, igreja. Aleluia. Não caia. Se o diabo está aparecendo aí para te apresentar pratos, não caia, não caia. Cuidado, igreja. Cuidado com aquele que se diz servo de Deus. Cuidado com esse jovenzinho que aparece aí na tua frente, querendo te seduzir. Cuidado com essa jovenzinha que aparece aí na tua frente, vaso. Cuidado. Olha se isso é uma Rebeca ou se não é uma Dalila. Vigia. Nós temos que ter olhar de águia. Aquele que está firmado em Jesus, ele guia ele. Chega lá uma coisinha assim, Jesus, isso vem de ti, Jesus, ou é coisa do diabo? E Jesus vai guiar ele. Deixa Jesus te guiar, que não tem erro. Não tem erro, não tem falha. Se tu for guiada pelo homem, tu cai na mesma hora. Mas se tu deixar Jesus te guiar, tu permanece até o fim. Pode dobrar até o chão, mas não cai, não vai sair da presença de Deus. Permanece até o fim. Se você permanecer, aleluia, na presença de Deus, deixando Deus te guiar os teus passos. E ele finaliza a palavra dizendo: e a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança.
Aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que dá ouvidos e faz o que Deus mandou. Aquele que dá ouvido a Deus. Olha, presta atenção. Quando Deus fala, não vai por esse caminho não. Quando Deus fala, não faz isso não. Não fica dessa forma não. Larga isso aí. Vigia. Aquele que dá ouvidos a Deus, aquele que dá ouvidos à palavra do Senhor, aquele que cai em boa terra e dá fruto. Você só vai dar fruto se você ouvir a voz de Deus. E presta atenção, que às vezes Deus usa um vasozinho. Às vezes é um menor da casa de Deus, uma senhorinha, a chinelinha ali, mais simples. Roupinha simples, mas é serva do Senhor. Às vezes Deus quer usar para tu e tu não quer dar ouvido. Dá ouvido à palavra do Senhor. Deixa de ser rebelde, porque os rebeldes não vão entrar no céu. Os bodes não vão entrar no céu. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele colocou as ovelhas, aleluia, de um lado e os bodes de outro. As ovelhas vão para o céu e os bodes ficam, porque foram rebeldes e não deram ouvido à voz de Deus. Então dê ouvido à voz do Senhor. Porque as palavras de Deus são de vida eterna. Quando Deus manda tu se desfazer dessa amizade, jovem, é porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro contigo. Quando Deus manda você se desfazer desse relacionamento, é porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro contigo. Presta atenção, que o coraçãozinho tá apaixonado. É o amor da minha vida, vou casar com essa pessoa. Mas casamento é só um. Você se casa e não é de Deus. O que vai acontecer? Vai ficar divorciado. Vai ficar só para a vida toda. Ou pior, vai sofrer na mão daquela pessoa. Então vigia, escuta a voz do Senhor, não escuta o teu coração não, porque o teu coração é enganoso. O coração do homem é enganoso, mas Deus não engana. Deus não engana. Escuta a voz do Senhor. Quando Ele manda tu largar isso, largar aquilo. Quando Deus manda tu largar a tua saia colada. Quando Deus manda largar as pinturas, as tinturas de cabelo. Não é porque Deus é mau não. É porque Deus é bom e quer te livrar do inferno. E quer te dar a vida eterna. Escuta a voz de Deus enquanto é tempo. Porque as palavras do Senhor são de vida eterna. Mas as palavras do diabo é só morte. Os pratos dele, tudo, droga, tudo. Prostituição, riqueza, tudo. O fim é só morte. Ele bota um monte de coisinha bonitinha na tua frente. Mas tudo leva só um caminho, que é a morte. Então persevera na presença de Deus. Se firma nos caminhos do Senhor, dá ouvido à palavra de Deus. Porque Deus, ele não te engana. O diabo, ele engana. Mas Deus, ele não te engana. Deus, ele quer te livrar da morte. Deus, ele quer te dar a vida eterna. Amém? E eu finalizo, aleluia, com essa palavra. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falou. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça essa palavra. Talvez esse seja o último aviso que Deus te dá. Então ouve enquanto há tempo. Porque o tempo está se acabando. Aleluia. Você não é conhecedor do dia de amanhã. Escuta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele só quer teu bem. Jesus, ele quer te livrar do inferno. Ouça a palavra de Deus enquanto há tempo. Porque as palavras do Senhor são de vida. Vida eterna. E conduzem para a salvação, para o céu. Amém? Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos e fale mais e mais a cada um dos corações. Fiquem com Deus, eu profetizo a cura, a libertação, a transformação. Em nome de Jesus, na vida de cada um. A paz do Senhor, Deus abençoe. E graças a Deus, Deus é bom e o diabo não presta. Toda honra, toda glória seja dada a Deus.